Fluminense abre negociação por meio-campista e Portal informa 2 focos de reforços do Fluminense para essa próxima janela. Além disso, reforço tricolor do ano passado já está de saída do clube e tem técnico do Borussia Dortmund rasgando elogios ao Flusão. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Fluminense abre negociações com o meio-campista. O tricolor retoma as negociações para renovar o contrato do Paulo Henrique Ganso. Vale lembrar, o contrato do Ganso com o Fluminense vai até o fim de 2025. O Fluminense tinha negociações com ele no começo da temporada para a extensão desse vínculo, mas o Paulo Henrique Ganso passou por aquele problema cardíaco. A miocardite deixou ele afastado dos gramados por um bom tempo no começo desse ano e com isso a negociação ficou congelada. Mas o GE traz na tarde de hoje que o Fluminense já retomou as conversas com o meio-campista. Inclusive a ideia tricolor é conseguir acertar essa renovação antes da Copa do Mundo de Clubes, né? O Fluminense vai fazer a sua estreia contra o Borussia Dortmund no dia 17 de junho e a ideia é que antes disso tudo já esteja com a situação com Paulo Henrique Ganso resolvida. E aí, para se resolver, o que precisa? Bom, Paulo Henrique Ganso tem um desejo sim, de permanecer aqui no Fluminense. Ele está muito feliz aqui no clube, já está há bastante tempo na casa. O filho dele, o Henrico, o famoso Gansinho, joga nas categorias de base do Fluminense, então são fatores ali muito positivos para ele permanecer. Fluminense, por outro lado, pretende oferecer um projeto para o jogador. A gente sabe que o Paulo Henrique Ganso é um cara muito querido pela torcida, é um ídolo do clube. Então, esse projeto do Fluminense teria essa linha ele de se tornar uma referência para os jogadores mais jovens, manter o time na briga por títulos e também uma possível aposentadoria do Paulo Henrique Ganso aqui no clube, Ele é um jogador que já vai fazer 36 anos nessa temporada, então assim, já está caminhando para a reta final da sua carreira e o Fluminense, com esse projeto que pretende apresentar, tende a levar o Paulo Henrique Ganso para ser o Fluminense o último clube da sua carreira. Mas aí também tem uma situação um pouquinho complexa ao longo dessa negociação, que é o interesse do Santos, Já não é de hoje que o Santos tem o desejo de contratar o Paulo Henrique Ganso, deu uma fortalecida com a ida do Neymar para lá, Eles fizeram aquela dupla no começo da carreira de ambos. O Ganso, inclusive, começou, como eu disse, jogando no Santos, então o Santos tem muito essa questão de trazer o cara de volta para quem sabe ele encerrar a carreira por lá. Mas, de acordo com o GE, pelo menos de momento, a ideia do Paulo Henrique Ganso é permanecer aqui no Fluminense e sim renovar esse contrato. Assim que a gente tiver novas informações, claro, traremos para você aqui na Central Fluminense, mas eu quero saber a sua opinião, você ligadinho aqui no canal. Renovaria o contrato do Paulo Henrique Ganso? Acha uma boa esse movimento da diretoria tricolor? Então comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Se por um lado o Fluminense vai renovar com o Paulo Henrique Ganso, por outro, tem jogador que não vai renovar com o Flusão e vai deixar o tricolor. Já falar um pouquinho disso, só antes, deixa eu aproveitar rapidinho para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral em todo vídeo. Eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança, a galera chega junto, deixa um comentário e aí sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Carlos Alberto de São Luís, no Maranhão, para o Anderson de Guarujá, São Paulo, para o Milton de Ipanema, Minas Gerais, Eliezer de Manaus, Amazonas e também para o Luizinho de Soledade, Minas Gerais. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando, tá certo? Essa informação quem traz pra gente também é o GE e fala sobre ele, sobre o volante Vitor Hugo. Lembra dele? Pois tá ainda no elenco do Fluminense. O Vitor Hugo chegou no metade do ano passado aqui no Fluminense, emprestado pelo Cascavel lá do Paraná, um contrato de 1 ano que chega ao fim nesse final de mês de junho. Só que, apesar desse vínculo, tem uma opção de compra e tal para o Vitor Hugo permanecer no Fluminense. O Fluminense não vai renovar o seu contrato, O jogador não vem sendo nem um pouco aproveitado pelo Renato Gaúcho. Eu confesso para vocês que às vezes até esqueço que o Vitor Hugo está no elenco do Fluminense. Aliás, falei bastante no vídeo de mais cedo sobre a necessidade do Fluminense de contratar um primeiro volante. O Vitor Hugo é primeiro volante, está no elenco do Fluminense.
mas a gente nem lembra que ele tá por lá porque não chegou nem perto de ganhar chances com o Renato Gaúcho, não vem nem sendo relacionado para as partidas e tudo mais. Então, assim, é um cara que a gente já tem, né, mesmo como uma saída certa ali no final do mês de junho. Vale lembrar, né, ele chega ao Fluminense como uma indicação do Cisney Lobo, o auxiliar técnico do Mano Menezes, mas mesmo com o Mano Menezes, o Vitor Hugo foi muito pouco aproveitado. Ele é um cara que não era nem titular absoluto no Cascavel, jogando a Série D, por mais que seja um jovem, um jogador de apenas 21 anos, não fez o menor sentido essa contratação na época, e agora, pouco mais de um ano depois, Vitor Hugo está deixando o tricolor, seguindo aí a sua carreira. Desejo toda a sorte do mundo para ele, mas de fato é uma contratação que jamais deveria ter acontecido. Vamos falar um pouquinho agora de Fluminense e Once Caldas, partida importante nessa próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana. E o Edgar Maciel de Sá traz pra gente a informação da parcial de ingressos para esse jogo. De acordo com ele, já são quase 20 mil ingressos comercializados para essa partida. Vale lembrar, esse é o último jogo do Fluminense no Maracanã antes da Copa do Mundo de Clubes. Joga com o seu Caldas quinta-feira, no final de semana pega o Inter, mas lá no Sul, e depois só volta a campo contra o Borussia Dortmund na estreia da competição. Então você, torcedor tricolor, que é do Rio, dos arredores, pode estar no Maracanã, não perca essa oportunidade. É o último jogo do Fluminense em mais de um mês ali no Maraca. Repito, de acordo com o Edgar Maciel de Sá, quase 20 mil ingressos comercializados. Jogo esse que também pode, né? O Fluminense já está classificado, mas pode confirmar a classificação do Fluminense em primeiro lugar para a próxima fase da Copa Sul-Americana, e a gente sabe muito bem, né? Passando em primeiro, o Fluminense vai direto para as oitavas, ele não joga o play-off com os terceiros colocados eliminados da Copa Libertadores da América. Então são 2 datas a menos ali no calendário. Tem a possibilidade, né, de quem cai nesse playoff de pegar um adversário difícil. Sempre tem um clube mais forte que acaba tropeçando na Libertadores e é eliminado na primeira fase. Então é algo muito importante, sim, tá? O Fluminense conseguir essa classificação já em primeiro lugar do grupo. É só vencer o Once Caldas que a gente vai atingir esse objetivo. E tem portal falando de reforço no Fluminense. O Correio Brasiliense traz a informação de 2 posições que o Flusão quer reforçar visando a Copa do Mundo de Clubes. A gente já tinha trazido aqui na Central a informação do atacante de velocidade, um jogador ali de beirada, que tem a característica de 1 para 1, como tem o Keno também, para disputar essa posição no ataque do Fluminense. Agora tem diversos outros jornalistas e portais confirmando essa nossa informação, como é o caso do Correio Brasiliense, que coloca sim, tá, atacante de lado como uma das prioridades do Fluminense nessa janela de transferência. Além dessa posição, eles também acrescentam a posição de zagueiro. De acordo com eles, são as 2 principais prioridades. A matéria diz que internamente o Fluminense entende que tem o Thiago Silva, que é uma grande referência, mas precisa de um jogador de mais qualidade para atuar do seu lado. Vale lembrar que o Fluminense no começo desse ano pagou quase 20 milhões de reais na contratação do Freitas, que é quem vem sendo titular, era zagueiro do Alianza Lima do Peru, veio para o Fluminense, vem jogando ao lado do Thiago Silva. E anteriormente a ele, no meio do ano passado, a gente já tinha pagado também mais de 10 milhões de reais para contratar o Inácio vindo do Sporting Cristal. Mas a verdade é que mesmo com essas contratações, somando as duas aí, dá mais de 30 milhões de reais investidos, nenhum dos dois inspira confiança para os torcedores e também para o treinador do Fluminense. Portanto, o Fluminense está sim no mercado buscando um reforço para essa posição, além, claro, desse atacante de beirada. Mais cedo a gente comentou a informação do Vitor Lessa, também do desejo do Fluminense de contratar um primeiro volante, um cara ali mais de contenção, que é uma tecla que eu bato muito aqui que o Fluminense precisa, e também do centroavante. Então, se a gente somar esse quebra-cabeça aí, o Fluminense estaria, portanto, no mercado buscando um zagueiro, um primeiro volante, um atacante de lado e um centroavante. E o pior de tudo é que eu concordo, tá, com essas 4 buscas do Fluminense. Teve até um amigo que brincou no comentário do vídeo de mais cedo, falando, pô, se depender de vocês falar mais 2 setores do Fluminense, depender de vocês, não vai ter mais jogador para escalar. E sim, é verdade, porque eu acho que a montagem de elenco do Fluminense para 2025 foi muito ruim. A gente debateu muito isso na live que fizemos ontem aqui, eu e o Daniel. O Fluminense contratou jogadores em quantidade, mas não contratou em qualidade. Então, diversos problemas que a gente tinha no começo do ano, no fim do ano passado, por mais que viessem jogadores em número para essas posições, não solucionaram em nada o problema. Para pensar, centroavante. O Fluminense contratou o Everaldo. Alguém aqui está satisfeito? A maioria esmagadora da torcida do Fluminense quer um reforço para disputar essa vaga com o Cano. Mas o Fluminense contratou o Everaldo. É uma outra posição que eu já vi muita gente comentando, meia.
posição do Paulo Henrique Ganso, que eu falei no começo do vídeo, contratou o Lescano, pagou uma grana no Lescano, mas é um jogador jovem, vindo do Paraguai, tem toda a questão da adaptação, ainda não conseguiu mostrar que veio, mas contratou. Ponta, estamos falando aqui de ponta agora, veio Lavega, veio Paulo Baia, veio Canóbio, o Fluminense gastou uma nota no Canóbio, mas não resolveu em nada o problema do Fluminense. Zaga, a mesma coisa. Então, essa aqui é a questão, o Fluminense até contrata em quantidade de jogador, mas não contrata em qualidade jogadores que cheguem aqui no Fluminense e resolvam o nosso problema. Isso até agora não aconteceu, então a gente segue no mercado para reforçar o elenco antes da Copa do Mundo de Clubes, que já é no mês que vem. Por falar em Copa do Mundo de Clubes, treinador do Borussia Dortmund, nosso primeiro adversário na competição, falou sobre o Fluminense. A gente vai comentar bastante aqui essa declaração. Só quero convidar, antes você ligado aqui na Central, correr no comentário fixado desse vídeo e baixar o aplicativo SofaScore para ter acesso às principais estatísticas e acompanhar os principais jogos do futebol mundial em tempo real. Corre no comentário fixado desse vídeo, clica no link lá, baixa o aplicativo de maneira grátis e fique por dentro de tudo isso que rola no nosso futebol. Beleza? Vamos falar então dessa declaração do Niko Kovac. Ele é o técnico do Borussia Dortmund. Aliás, o Borussia ao longo desse ano de 2025 trocou, né? Antes o técnico era o Nuri Sahin, que foi volante, até jogou no próprio Borussia Dortmund. Saiu da equipe, agora assumiu o Niko Kovac. O Borussia Dortmund deu até uma melhorada na temporada, deu uma subidinha ali em termos de desempenho. Ele foi perguntado, né, sobre a questão justamente da Copa do Mundo de Clubes. Ele participou de uma entrevista com a FIFA e aí falou, claro, desse torneio. Vale lembrar, né, o primeiro jogo da competição já é o Fluminense e Borussia Dortmund. O Fluminense, por sinal, é o cabeça de chave, tá? O Fluminense é o cabeça de chave, o Borussia Dortmund foi o pote 2 ali do grupo que vai nos enfrentar. E aí vai ser esse primeiro jogo, já um jogo, claro, né, muito chamativo. Ele fala aqui, eu vou abrir aspas da declaração dele, mas que eu concordo. Tanto o Dortmund quanto o Fluminense são os favoritos, tá? Para passar de fase nesse grupo. Aliás, vamos lá, a declaração do Niko Kovac aqui na íntegra para vocês, abrindo aspas. Times brasileiros são sempre de altíssimo nível e o Fluminense tem sido muito bem sucedido. Devem ser considerados favoritos para avançar junto conosco. O primeiro jogo é sempre importante, porque dependendo do resultado, você entra pressionado nos outros dois ou pode jogar com mais tranquilidade. Essa, portanto, foi a declaração do Niko Kovac, né? É uma declaração assim, bem protocolar, né? Aliás, a gente percebe isso pela primeira frase. Ele fala que os times brasileiros são de altíssimo nível e que o Fluminense tem sido muito bem sucedido. O Fluminense, claro, para estar na competição, ele tem que ter tido algum sucesso. A gente teve sendo campeão da Libertadores de 2023. Mas o time de 2023 a gente sabe que é completamente diferente desse time que vai a campo agora nesse torneio, né? Mudou muita gente, né? O autor do gol do título já não tá mais aí, o John Kennedy. Capitão da competição, os dois, né, que ficaram como capitães do Fluminense, Felipe Melo Nino, nenhum dos dois está mais aí. Então, assim, tem muitas mudanças nesse time do Fluminense de 2023 para cá e a gente está ainda dando uma cambaleada, né? Em 2025, em termos de resultado, o Fluminense está bem, né? Em termos de desempenho, a gente ainda está em evolução, mas está mudando uma cambaleada, né? Ele, naturalmente, vai falar que a gente foi muito bem sucedido, etc e tal, porque a verdade é, né, cara, o cara tá no meio da temporada dele lá, maior correria, ele não tá acompanhando a fundo aqui Fluminense e Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca, o que é natural, né? Então, isso pode ser até uma vantagem pra gente, esse desconhecimento, vamos botar assim, que eles vão ter da gente, né? Assim como pode ser uma vantagem, tá? Pro Sam e pro Mamelodi Sundowns, a gente também não conhece tão a fundo o futebol dessas outras duas equipes, né, que vão estar também no nosso grupo. O Borussia Dortmund com certeza não conhece a fundo nem eles dois, nem o Fluminense. A gente pode se aproveitar disso sim, tá? Para conseguir surpreender e, quem sabe, passar em primeiro nesse grupo da Copa do Mundo de Clubes. Quero saber de você, tricolor. Tá confiante com o nosso grupo? É Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns da África do Sul. Tá confiante que o Fluminense passa de fase? E se passar, vai ser o quê? Vai ser em primeiro ou vai ser em segundo? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia, combinado? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.